A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, boa noite a todos os amigos. Estamos começando mais um programa do ADM Ceifeiros Internacionais aqui na União Norte Web Rádio. Estamos com meus amigos Pastor Luiz e juntamente o professor Lécio e também o nosso pastor local, Pastor André Paulino e eu, Tiago Borer. Estamos aqui para falarmos um pouco sobre Atos dos Apóstolos. Eu já quero dar a oportunidade para o pastor Luiz iniciar com uma oração, agradecendo pelo dia de hoje e por essa oportunidade que Deus nos está dando. Amém? Amém. Boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente, né? E esse lugar gostoso a gente começar a falar da palavra de Deus, né? E vamos então abençoar todos aqueles que estão acompanhando, aqueles que vão entrando, que estão chegando agora e já convidando para todo mundo ir lá, né? Convidando mais, compartilhando, que vai ser bênção na vida de todo mundo, como tem sido. Já acompanhei o outro passado, né? Acompanhei e eu quero convidar todo mundo. Vai convidando mais, vai chamando gente lá e vamos pedir a graça do Senhor. Grande Deus e todo-poderoso Pai, sim, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento nós sabemos, ó Pai, que a nossa voz, esse lugar está sendo abençoado, a nossa voz está entrando nas casas, nas famílias agora. Em tempos, ó Deus, onde nós precisamos de tanta paz, de tanta alegria, de tanta esperança. A Tua palavra diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então nós estamos nessa noite tentando dizer ao povo que eles tenham bom ânimo, que eles tenham fé, esperança, que eles confiem no Senhor, porque todo aquele que confia no Senhor, que deposita no Senhor a sua ansiedade, os seus medos, as suas depressões, opressões, recebe dele descanso, recebe dele refrigério, recebe dele força. Então neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, no nosso coração, nós invocamos a bênção do Senhor sobre cada vida, sobre cada pessoa que está acompanhando agora, que em nome de Jesus Cristo, todos sejam poderosamente abençoados, curados, libertos e transformados para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E você aí que vai entrando, vai compartilhando, vai comentando, e quem quiser também, deixa o seu comentário aí, se está gostando, da onde que você é também, alguém que não seja de Francisco Beltrão, vai colocando aí nos comentários, vai compartilhando, e que essa mensagem entre dentro do seu lar e também dentro do seu coração. Quero deixar uma oportunidade agora para o professor Lécio. Boa noite a todos os espectadores. Estou preocupado aqui com o nosso sorteio que vai haver hoje, né? Estou bem aqui preocupado. E esse sorteio aqui, né? Já vou passar para o presbítero Tiago. Vai ser para quem ficar até o final, né? Nós vamos sortear no final da live. É isso aí. Já vou passar para sua mão, né? E eu agradeço também a participação, né? Dessa live, um espaço tão bacana, tão bom, né? E espero que vocês aproveitem aí o nosso bate-papo. Vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos, começar a falar, né? Comentar um pouco, fazer comparações da igreja atual e a igreja de Atos dos Apóstolos. Mandar um abraço aí para os amigos que eu já compartilhei a live. Fiquem com a gente, vai valer a pena, né? Alguns minutos que você dedica a palavra de Deus, né? Hoje as pessoas parecem que têm comichão nos ouvidos, né? Tem dificuldade de ouvir as palavras de Deus, né? Não é verdade? Então, esse momento é um momento de consagração, de entendimento para nós que estamos aqui também, né? Tirar algumas dúvidas e compartilhar alguns conhecimentos. Estamos juntos aí, obrigado por vocês que têm vindo aí participar na live. Fica com a gente até o final. Isso mesmo, professor Lécio. Então, vamos estar sorteando um livro para a pessoa que ficar até o final junto conosco aí. Nós vamos estar fazendo o sorteio no final do programa e você pode chamar a gente no WhatsApp ou até mesmo no Facebook da rádio também e de cada um de nós ou até da própria ADM de Francisco Beltrão. Pastor André, você está com a oportunidade.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, muito feliz por essa oportunidade que Deus tem nos dado para estar mais uma vez aqui. Que Deus abençoe cada um que está nos ouvindo, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Estou muito feliz nessa noite que está conosco o pastor Luiz Carlos. Deus abençoe o pastor grandemente. Que Deus abençoe o pastor professor Lécio, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o presbítero Tiago, que está também aqui, que está na direção dessa programação. Nós estamos aqui nessa noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro de Atos. E se você tiver alguma pergunta para fazer aí, meus irmãos, pode fazer, que nós estamos com o professor, estamos com o pastor, e eles vão responder a pergunta para vocês aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe. Lembrando que neste sábado nós vamos ter a festa das crianças ali na igreja, então toda a criançada está convidada para estar conosco nesse sábado a partir da 1h30. Deus abençoe. Vamos começar então? Vamos lá. Eu posso começar, gente? Eu posso começar? Eu posso começar. Depois dessa responsabilidade, pastor, que colocou com a gente, eu vou tomar minha água. Assim, porque além da gente pastor, né, professor, né? Aí se tu colocou uma responsabilidade. Esses títulos aí trabalho de responsabilidade. Pastor André, hoje temos com 2 professores aí. Exato. O pessoal pode mandar pergunta aí, gente, que eles vão responder você. Aproveite. Envia nas perguntas aí, viu, pessoal? Tá. É isso aí. O livro de Atos, na minha visão, eu acredito, meus irmãos que estão aqui nessa noite, eu acredito que é um recomeço da igreja. Eu acredito ali onde começa, onde o Espírito Santo desce, onde o Espírito Santo vai descer pela primeira vez, né? É ali na festa de Pentecoste. Então, eu acredito que ali, naquele dia, o livro de Atos, ele se inicia a história da igreja. Isso aí. Ali começa a história da igreja. Justamente. Né? E você pode observar que os apóstolos, Jesus vai pedir para eles ficarem em Jerusalém, para eles serem revestidos. E por que, pastor Luiz Carlos e pastor Lécio e presbítero Tiago? Eu acredito que quando Deus manda eles ficarem em Jerusalém para ser revestido de poder, porque Jesus sabia a dificuldade que eles iam enfrentar. Então, primeiro, antes de Deus mandar eles fazer a missão da igreja, primeiro Deus capacita eles com o Espírito Santo eles. Daí Deus envia eles. Então eu acredito que ali no 18 e vai desenrolando a história de Atos ali, eu acredito que é o começo de tudo que nós estamos vivendo até hoje. Ali começa a igreja. Essa seria a primeira fala minha. Passa a palavra para o pastor Luiz Carlos e o senhor tem oportunidade para sentar. A tua fala, ela foi muito sucinta dentro desse assunto. E aí eu gosto de lembrar as pessoas que quando a gente começa a falar sobre Atos, a gente tem que voltar um pouco aos evangelhos. Jesus caminha com os discípulos uma preparação. Ele já está preparando, ele está ensinando, ele está conduzindo, tirando as arestas, discipulando, está caminhando com eles, comendo com eles, ensinando, e a gente tem o desfecho. Quando nós temos a crucificação, a morte, a ressurreição, nós temos o desfecho. Então, os senhores pensem comigo, nós estamos aí há 3 anos e meio caminhando com o mestre. O mestre tinha uma finalidade, porque a igreja tem uma finalidade. Eu sempre falo, as pessoas me questionam por que eu sou um defensor da igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou dizendo dessa igreja global de Cristo Jesus. E eu sempre falo, nós temos que olhar para a igreja. E hoje, como eu começo a minha fala dizendo, a igreja tem sido atacada violentamente, não diferente do que é de Atos. Quando tu fala, a igreja começou ali em Atos, é exatamente. Por quê? Chega o dia lá que Jesus é assunto ao céu, aí nós estamos com todos os discípulos, um olhando para o outro, dizendo, e agora? Porque Cristo ensinou,
todos os princípios, converteu eles, primeiro transformou homens rudes em futuros apóstolos da igreja, mas e a organização da igreja? Quando fala o batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo lá no Pentecostes, e a organização da igreja? Porque eles não tinham essa ideia. Porque Cristo, ele veio e revolucionou. Ele não disse, eu estou instituindo uma igreja agora, né? Ele está instituindo o cristianismo, a vida que depois nós colocamos. Mas quando ele coloca ali dizendo, olha, agora é o momento. Quando ele se reúne no cenáculo e todo mundo fala, e agora? Quando Jesus fala, não saiam de Jerusalém sem que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele estava deixando uma dica, já somos gente do céu. O pastor, quando Pedro sai para fora e Pedro vai dar aquela fala, e ele vai falar que não tem ninguém embriagado, que está escrito em Joel, já era uma promessa de Deus sobre eles, né? A igreja, o Pentecostes, nós temos que entender. Que nem eu falo, quando a gente começa a falar de Atos, a gente vai pegando os evangelhos, porque lá a promessa dizia que haveria o derramar do Espírito Santo. O livro de Joel fala ao derramar, mas e quem diz aqui para o professor Lécio, pastor Lécio, qual era o momento? Quando eles estão reunidos no templo, o Senhor fala para eles, vocês não saem daí sem vocês serem revestidos de poder. Eles estão dentro do cenáculo com medo, né? Com medo, eles estão ali, a Bíblia diz, com medo, mas a palavra era, alguma coisa vai acontecer. Para que vocês possam começar a igreja de fato, vocês não podem sair assim. Tem que ter virtude, né? Tem que ter virtude. E aí eu gosto de fazer esses negócios. Porque eles enfrentariam muita coisa. Muita perseguição. Tá. O pastor já vai falar, mas é interessante que eu tenho que pegar um gancho, pastor, e dizer para o senhor, é interessante que Deus, Jesus não dá data para eles. Não. Que dia que vai descer o Espírito Santo? Não. Né? Jesus disse, agora vocês vão ter que ficar. Vocês vão ficar lá em Jerusalém. Vocês vão ficar lá até que vocês sejam cheios. Mas quantos dias nós vamos ficar fechados no cenáculo? Quanto tempo nós vamos ficar no cenáculo? Primeiro teste dos apóstolos. Dependência total. Nós estamos aqui, estamos orando com medo, unidos, fechados. Quer dizer, a igreja, ela tem um princípio, e ela tem o princípio, é unidade. Unidade. Orando, né? Orando, é unidade. E aí eu quero dar uma volta lá, e tomara que o pessoal comece a entrar nessa live e fazendo perguntas. O grande diferencial da igreja. As pessoas, elas me questionam, mas pastor Luiz, qual que é o diferencial da igreja de Atos com a igreja de hoje? Primeiro, porque a igreja de Atos, eu sempre falo, ela não tinha um direcionamento humano. Você quer entender de igreja? Eu falo para as pessoas, você quer entender de igreja? A igreja funciona assim, é uma instituição sagrada, dirigida por quem? Por homens. Aí que está. Aonde nós começamos a fazer essa questão. Então eles estão lá dentro do cenáculo dizendo, alguma coisa vai acontecer. O que é, nós não sabemos. Mas vai surgir algo novo aqui, porque a missão de Cristo se completava ali. Se completava. Eles falam, não saiam daqui, enquanto algo não acontecer na vida de vocês. Tá, eu vou entrar agora em alguns detalhes dessa passagem, porque havia uma motivação. Eles já tinham visto Jesus ser assunto aos céus. Vem 2 anjos, né, para falar com eles, e eles vão então para esse cenáculo aí aguardar, né? Então o que acontece? Ali havia a certeza, já havia certeza, não tinha mais dúvida. Jesus andou com eles após a ressurreição, os orientando, né? Ontem a gente até comentou da passagem que Jesus entra no local onde estão os discípulos assustados após a ressurreição, e ele atravessa a parede. O corpo de Jesus agora ali já era um outro corpo, né? Como é que ressurreto. Ressurreto. Transformado. Por isso ele é assunto aos céus. Então ali já não era mais a carne, né? Já havia ali uma mudança, né? E essa mudança fez com que eles acreditassem, eles tinham certeza, né? Estavam obedientes, aguardando para que houvesse ali uma missão. Então são 120 pessoas com esperança. Depois a gente vê que quando desce o Espírito Santo, se multiplica para 3.000 pessoas. Né? Na primeira reunião. Na primeira reunião. Pode comentar, pode continuar. Então, professor, eu estava olhando aqui
entrou mais pessoas também. Eu já quero pedir para essas pessoas que estão entrando, compartilhem, comentem o que nós estamos falando aqui sobre Atos. Sobre Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas, né? Que narra a história da igreja primitiva após a ascensão de Jesus, né? Eu queria saber que é a ascensão de Jesus e o segundo é a eleição de Matias. Tá. O que acontece? A ascensão, ele vai para o céu para que o Espírito Santo viesse, já ficar com eles. Isso. E a história de Matias acontece por quê? Porque Judas se suicida e eles então resolveram colocar alguém no lugar de Judas, né? Então, Matias, ali tinha Matias e o nome do outro que eu não lembro. Só fala de Matias porque Matias foi eleito. O nome do outro eu não sei. A escolha de Matias... E Judas? Não. Justo. Outro menino. Enquanto o professor procura aqui... Tá. Então tá, vamos falar de Matias, que foi o que você me perguntou. Então Matias, ele foi eleito pelos apóstolos para que entrasse no lugar de Judas, que Judas se enforcou. Mas essa direção não tinha sido dada por Deus. Eles que decidiram, né, jogar a sorte lá e elegeram Matias. Tanto que a gente não vê mais depois de falar de Matias. Qual era o critério para que Matias fosse eleito? Que ele estivesse em toda a participação da história de Cristo, como eles, apóstolos, também estiveram. Matias estava junto com eles esse tempo todo. Então eles acharam que Matias... Capítulo 1, versículo 12 em diante, ele fala da história. E eles acharam então que Matias era qualificado para ser um dos apóstolos. Na verdade, Deus não tinha escolhido Matias, foi uma escolha... Por eles mesmos. Por eles mesmos. Tanto que depois Deus escolhe quem? Apóstolo Paulo. No capítulo ali 9. E que Paulo se intitula como apóstolo, dizendo, não escolhido por homens, mas teologicamente há sempre uma discussão muito grande. Porque, em primeiro lugar, quando Cristo fala, esperem, estejam lá em Jerusalém, e espere até que do alto sejam revestidos de poder, quando ele chega e fala, não pode estar vazia a cadeira. Nós temos as 12 cadeiras, olha a instituição humana já na igreja, não é? Nós vamos começar a organizar esse negócio aqui. Isso mesmo. Então, se nós vamos organizar esse negócio, não pode ficar vazio. O Judas cumpriu o que estava escrito, então para nós não deixar vazia a cadeira de apóstolo, de discípulo, vamos escolher entre nós. Vamos colocar o pré-requisito. Primeiro requisito, ter andado com Jesus. Escolheram 2 lá. Vamos lá. Entre eles, Matias, o que eles escolhem? Vamos orar e vamos pedir a direção? Não, eles falaram, vamos lançar sorte. Que era o costume da época, o costume grego ainda, né? De lançar sorte. Lançaram sorte quem caiu, Matias. Como bem o professor colocou aqui, quantas vezes você lembra de Matias na Bíblia? Mais nenhuma. Então, quando a gente fala de escritos, vamos encontrar quem, né? Aí o Paulo chega depois dizendo, gente... E quantas vezes que nós lembramos de Paulo, né? Exatamente. Todas as cartas. Então, quando você entende o peso, as pessoas me questionam, dizendo, mas pastor, por quê? Porque Deus também permitiu a igreja a fazer o que ela continua fazendo até hoje, algumas vezes. Nem sempre o certo, mas Ele permitiu. Eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira pergunta que eu tenho, a outra eu faço depois. Vocês observou na Bíblia que Matias foi colocado no lugar de Judas, né? Isso. E quando Tiago foi morto, por que não foi colocado ninguém será no lugar de Tiago? Boa pergunta. Aí você já colocou. Porque nós estamos falando de uma instituição já humana. Nós somos os 12, não vai ter mais. Tu entendeu? Quando nós colocamos pela palavra de Deus, a palavra do Senhor nos traz de referência. As pessoas muitas vezes quando falam, a gente não fala de 12 tribos, a gente fala de 12 portas, a gente não fala tudo isso. Então nós temos que entender que geralmente essas passagens eram gregas também. Então eles tinham essas referências gregas e eles disseram, não vai ter mais, são 12. Vamos pegar lá 12 tribos. Por quê? Porque eles eram ensinados na sinagoga. Então é 12 homens. Vamos colocar, esse morreu, então ele se transforma
mártir, mas porém quando eles morrem já, a igreja já está alavancada, a igreja já está caminhando, a igreja já começou a andar. Eles não voltaram mais, por quê? Se tu ler na Bíblia, eles já começaram dizendo assim, a igreja de Paulo, a igreja de Apolo. Tu percebeu que nesse momento eles já não tinham mais o concílio deles lá dos 12, eles já estavam se espalhando, que era providencial, porque quando eles ficaram juntos, eu não gosto de falar porque as pessoas me questionam, e como eu gosto de polemizar alguns assuntos, o que aconteceu quando os 12 discípulos ficaram, os 12 apóstolos ficaram tudo juntinho trabalhando lá? Alguma ideia, alguma sugestão? Começaram o quê? Tem problema, ficaram os 12 juntos, tanto que quando eles discutiram, cada um se espalhou e Deus falou, agora é o meu plano. Adianta eu ter 12 grandes homens de Deus aí, junto, emboladinho no mesmo lugar lá, sem sair fazer o propósito da igreja? Então eles começaram a ficar 12 juntinhos lá, porque tem gente que fala que coisa mais maravilhosa, a igreja, ela surgiu santa, administrada por homens. O que eu acho interessante na Bíblia, ela não esconde a parte humana. Nenhuma vez. Ela fala de Davi, ela fala de Abraão, pai da fé. Como que Abraão errou, rapaz? Quantas vezes Abraão vacilou? Salomão. A Bíblia não esconde a discórdia que houve entre Paulo, Barnabé, Pedro com Paulo. Eles haviam desavenças ali. E toda vez que eles se separavam, acontecia o que? A igreja crescia. Então é sinal que o homem ele é problemático, né? Mas quando a gente fala dessas falhas, a primeira coisa que o próprio Paulo diz, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque se nós tivéssemos todos pastores que não errassem, por que a gente precisava do poder de Deus e do plano da graça e da salvação? Isso mesmo, pastor Luiz. Tá muito bom a nossa conversa, o nosso bate-papo, que nem diz o professor Lécio. E como o pastor já estava falando sobre Tiago, né? Que então eu já estava olhando aqui também, que não tem nenhum registro então sendo escolhido para substituí-lo como apóstolo, né? Tá. E continuando em Atos ali, eu quero deixar a minha sugestão aqui sobre a família, né? Sobre a família. Claro, ela vai estar um pouco mais à frente, né? Sobre a família, onde que ela entra aqui nesse Atos dos Apóstolos. Eu queria saber dessa parte, sobre a família. Eu preciso lembrar de ti que a Bíblia Sagrada, ela de Gênesis a Apocalipse, ela trata de família, né? Uhum. Ela já começa tratando de família. Isso. E a igreja, ela já começa tratando da família. Que quando a gente fala da criação de Adão e Eva, a gente não fala da criação de um homem e de uma mulher, né? A gente fala da criação de uma família. Isso. E é por isso que eu sempre falo que o inimigo ataca tanto a família de uma maneira terrível. O inimigo tem atacado a família. Mas quando ela vem passando das dispensações, quando ela vem passando nas dispensações humanas e ela chega até Atos, aí que nós fortalecemos a questão da família. Quando a família entende que Atos, ela diz, não, agora a missão não é só mais dos 12. Porque quando tu fala de Tiago ali, Tiago passa de apóstolo para mártir. Percebeu que ele não ficou vago o lugar dele, né? Sim. Então ele passa de apóstolo para mártir. Mas quando nós olhamos a igreja já estava no cenáculo. A família já estava no cenáculo. Ela já estava lá. Quem que participou da dispensação lá do Espírito Santo? A família. Porque nós estávamos com os 12 que já tinham escolhido Matias, mas nós tínhamos 120 pessoas. Quer dizer, e dentro dessas 120 pessoas aí, nós temos a família que já começa, e eu dou risada, sempre eu falo que as pessoas acham que, não, essa organização eclesiástica. Gente, é só a gente ver um pouquinho depois ali, que de repente só nós temos que ter gente para cuidar disso, porque nós temos que cuidar do evangelho. Não é verdade? Aí já começa a surgir a organização. Vamos organizar essa igreja. Porque senão as viúvas, que era a prioridade da igreja do passado, elas também vão ficar
sofrendo. Então vamos fazer um negócio. Você cuida de pregar o evangelho, aí já surge os diáconos, surge os cooperadores e vai surgindo. Aí você está no capítulo 7 já, né? O surgimento dos discípulos. Exato, mas tu vê aonde a família surgiu. Por que eu sempre falo que no dia do Pentecostes lá, a igreja ela precisa? Porque nós precisamos de gente para cuidar de criança, nós precisamos de gente para cuidar de jovem. E aí a igreja surgiu dessa maneira. Porque o que eu quero ver ali é que os apóstolos, primeiro eles vão ter que pregar para a família deles, né? Ganhar a família. Para que seja salvo a família, né? Para fortalecer a fé deles, né? É isso. Era essa a minha pergunta de hoje. E tu vê, reforçando essa questão, Jesus cuidou tanto disso, né? Que na cruz ele para tudo, o sofrimento, e fala: ô João, cuida aí a tua mãe. Não, mas ele nem diz assim: isso. Cuida da minha mãe. Falou: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ele está dizendo: continua. Isso. Eu tô tremendo. Professor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora. Glória a Deus. Vamos lá. Pedro, nós sabemos que falou de Pedro e vai falar de um homem brabo, né? Sanguíneo, né? Sanguíneo, colérico. Mas quando Pedro, eles estão lá naquele cenáculo, e quando Pedro vai tomar a palavra, Pedro vai falar que não está tudo embriagado, o pessoal não está ali embriagado, e ele já tinha recebido o Espírito Santo de Deus. Eu acredito que muitas pessoas, talvez, professor, que estava ali falando: agora Pedro vai levantar, vai arrancar da espada e vai fazer um extravio aqui. Tu vê, 2000 e poucos anos a gente está pensando ainda à vontade, né? Mas por que Pedro não fez? Porque Pedro já tinha cheio do Espírito Santo. Né? Essa é a pergunta que eu faço para o senhor. Tá. Quem convence o homem, quem capacita o homem é o Espírito Santo. Pastor, o senhor concorda comigo? Eu concordo, e eu admiro muito a história de Pedro. Pedro era simples, né? Casado, era o mais velho da turma. Os discípulos eram todos jovens, né? E ficou até fácil para eles largar tudo, porque eles não eram casados. Eram 17, 18 anos. Mas Pedro já tinha aí uma certa idade e ele era empresário, né? Vamos falar assim, porque ele tinha o barco, né? Então ele era pescador, homem rude, né? Difícil de compreender o que estava acontecendo, né? Tanto que naquela hora ali que pegam Jesus ali, ele corta a orelha de Malcolm, né? A gente sabe até o nome do soldado, corta a orelha dele. Quer dizer, Pedro então tinha essas reações, ele sanguíneo. Mas no decorrer da história de Pedro, a gente vai vendo que ele vai mudando. Tanto que ele deixa no final lá 3 cartas lá, né, as cartas de Pedro, no final da Bíblia. Por quê? Porque ali já era um homem transformado. O batismo do Espírito Santo veio realmente para fazer essa mudança. Como na minha vida e na tua vida, na vida dos crentes. Porque tem coisas que para o homem é muito difícil, por causa da nossa relação com a carne, né, os desejos humanos. E o Espírito Santo ele tem relação com a nossa alma, né? A parte do nosso espírito, que convence que a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, quando a gente se dispersa do caminho de Deus, ele fala: olha, é melhor voltar, né? Se conserta aí. Pedro, ele se converteu realmente, teve dificuldade para entender algumas coisas. A gente já comentou aqui no livro de Atos, quando os alimentos aparecem para ele não quer comer. Pedro também é conhecido como o evangelista dos judeus e Paulo dos gentios. Por quê? Porque Pedro ainda prezava por muitas tradições judaicas. Ele teve essa dificuldade para entender. Paulo já era poliglota, viajado. Criado na melhor escola rabínica. Paulo, o que Paulo tinha? Conhecimento de várias. Conhecimento de várias. Como é que se diz assim? Etnias. De culturas. Para ele ficou mais fácil se aproximar das outras pessoas. Pedro só conhecia os judeus. Ele queria salvar quem? O povo dele. Eu acho tão importante quando o professor fala essa questão assim, a gente tem que entender o contexto e a parte geográfica. Quer dizer, Pedro se criou ali, continuou ali. Porém, Paulo, se nós formos falar hoje, era um homem viajado. Era um homem que se criou aos pés de Gamaliel, que era o
top dos tops da época, né, de conhecimento. Paulo falava 3 línguas na época. Então, quando nós ouvimos falar de Paulo, a gente olha um cara que tinha conhecimento, tinha estudo, tinha título, tinha dupla cidadania, porque era judeu lá, descendente de Benjamim, mas também era cidadão romano, que na época era um status muito grande. Aí você pega o confronto de Pedro e Paulo, você entende na hora, porque Paulo falou, não, o negócio é o seguinte, o nosso Jesus era judeu, então nós vamos começar aqui. O pastor Luiz, o senhor concorda comigo que Paulo, quando as pessoas vão pregar sobre Paulo, 90%, as metem a ripa no Paulo, né? Descascam o Paulo, né? Bastante. Só que eu tenho uma visão, senhores que estão aqui nessa noite, sobre Paulo. Paulo fazia bem feito aquilo que ele aprendeu a fazer. Sim. Tudo. Ele fazia bem feito. E aquilo que Paulo estava fazendo, para ele era certo. Claro que sim. E ele estava fazendo bem feito. Quando Paulo vem para Jesus, ele faz bem feito também aquilo que ele aprendeu a fazer. Faz melhor, né? Faz melhor que ele aprendeu a fazer. Melhor. Então, aquilo que Paulo fazia, prendia, matava e mandava prender, Paulo aprendeu daquele jeito e ele levava ao pé da risca a lei. Então, assim, não tem como eu pegar Paulo hoje e descascar ele. Eu né? entendi que tu também gosta de polemizar umas coisas que eu gosto muito, né? Que eu gosto muito. Eu prego muito Paulo. Eu falo muito de Paulo exatamente por isso. Gente, você pega um fariseu que quer ser salvo pela lei. Tudo aquilo que era fora da palavra do Torá, ele dizia, vai ter que morrer. Quer dizer, Paulo estava fazendo o quê? Exatamente o que falou. Bem feito aquilo que a lei mandava. Vocês podem perceber. Cada vez que você vê falar de Paulo ou do Saulo, o Saulo antigo, ele está cumprido. Por quê? Porque ele é uma autoridade, porque ele tem conhecimento, porque ele sabia tudo. A única coisa que ele não tinha era um encontro real com Jesus, que foi o que ele transformou ele. Mas dentro do que ele faz, aí eu concordo 100% contigo. Dele para a religião. Quando ele se converte, o que ele faz? Aquilo que eu fazia bom, eu vou fazer excelente. E só nós estamos aqui hoje e somos crentes e ouvimos o evangelho graças a Paulo, porque Paulo falou, o negócio é o seguinte, nós não vamos ficar só aqui dentro de nós, não, nós vamos sair para o mundo e vamos, é só a gente perceber, eu falo lá das marcas de Cristo e Paulo, quando ele fala, gente do céu, quando ele chega e fala, chega, não vou mais falar, discutir, porque estava sempre a discussão de Paulo, não, Paulo, eu acho que nós somos melhor do que você, um dia ele chegou e falou, gente, chega, eu não vou mais discutir, não vou me explicar, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. E aí, se a gente for ver lá, ele está dizendo, eu trago 3 vezes aí açoites lá, que são 39, 40 menos 1. E aí ele começou a dizer assim, ele falou, chega, eu não vou discutir, porque eu sou vivo para dizer para vocês quem eu sou. Aí, o que eu te digo, Paulo dá o exemplo. Tanto que Paulo, se a gente for ver qualquer ser humano, já tinha morrido, porque Paulo não tinha, era naufrágio, era mordida de cobra, e ele estava dizendo, não, vamos continuar esse projeto. Só chegou até nós, para ter uma ideia, né? Eu tenho esse problema de ir lá no final, porque eu conheço o final, e a gente conhece o final da Bíblia, eu sempre que no final da Bíblia é nós que vencemos, né? O negócio, no final da palavra. Mas Paulo morreu aonde? Paulo morreu na casa dele em Roma, né? Quer dizer, eu vou pregar o evangelho. Hoje... E pregava com liberdade. E se você não for para a cadeia, eu vou pregar. Se eu for para a cadeia, eu vou pregar. E continuo dessa maneira. Então o evangelho está hoje. Esse evangelho que nós temos hoje, eu te digo bem mais, posso falar baixinho para quem não gosta muito do Paulo, como tu diz, mas tá aí é Paulo. Deixa eu aproveitar aqui esse gancho aí, falando de Paulo e de Pedro. Veja a limitação de Pedro. Pedro era limitado, porque ele vivia só numa região. Então ele estava cheio de preconceitos em relação aos vizinhos. Ele não conhecia os vizinhos, não queria contato com os vizinhos, porque ele aprendeu dessa forma. Não gostava dos vizinhos. Eles não gostavam dos samaritanos, né? Então pregar para os samaritanos aquilo era como se fosse uma heresia. E quando ele tem a visão lá dos animais que Deus manda ele comer, que eram animais impuros, e aí Deus fala para ele, não torna o que Deus purificou como impuro.
Ou seja, ele entendeu que ele deveria expandir esse evangelho para todos, né? Que ele deveria obedecer a Deus e ir até Cornélio pregar o evangelho. Ali começa então a expansão do evangelho aos samaritanos, aos gentios, a outros povos que não eram judeus, né? Graças a Deus por isso, né? Chegou até nós. Isso mesmo, professor. Eu quero agradecer a cada um dos ouvintes que estão entrando aqui, assistindo. E são exatamente 20 horas e 4 minutos. A paz do Senhor para Mari Meotti. E também a gente vai colocar um louvor agora. E logo depois o pastor André estará orando. E também eu gostaria que orasse por essa mulher que está pedindo uma oração aqui. Que ela está com uma gripe muito forte. Nada melhora. Já tomei vários remédios e nada. Também orar pelos irmãos que estão assistindo, o irmão Denner Bertelli, Elza Alves, boa noite, a paz do Senhor. Liliane Lopes, a paz do Senhor Jesus, Deus esteja contigo. Neudi Santos. Ô, Neudi! Lourdes Meotti, a paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe. Estamos aqui juntamente com o pastor Luiz, professor Lécio, pastor André, da Igreja Assembleia de Deus, aqui do bairro Cantelmo, em frente ao Posto Saúde. E estamos também fazendo um convite para as mães aqui do bairro Cantelmo e dos outros bairros aqui da Cidade Norte ou de redor também, para que sábado a gente vai estar com as brincadeiras com as crianças, né, pastor? Vai ter umas brincadeiras ali, as crianças estão todas convidadas. Traga seu filho. Vai ter oração também, né, pastor? Então vai ter brincadeiras, vai ter guloseimas, que nem diz o ditado. E vamos colocar um louvor. E logo depois o pastor vai estar orando. Amém? Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não
sente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei. 20h10. Pastor André está com a oportunidade de ler uma palavra e orar aqui junto conosco. Vamos ler Mateus 28:18. Está escrito assim, ó. É um texto que é muito lindo, que fala sobre missões. E chegando-se Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oramos. Deus, nós queremos te pedir, Espírito Santo, que o Senhor abençoe os ouvintes que está, Senhor, assistindo, que está ouvindo, Pai. O Senhor vai de encontro, Papai do céu. Aquele que precisa de cura, o Senhor cura. Aquele que precisa de libertação, o Senhor liberta. Aquele que precisa de portas abertas, o Senhor abre, Pai, a porta, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, e entregamos em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor André, o senhor também está com a oportunidade de fazer uma pergunta para o professor Lécio sobre o trabalho sobre o Atos dos Apóstolos que nós estava comentando. Fica à vontade, pastor. Professor, a pergunta que eu faço para os senhores que estão aqui nessa noite: por que no século que nós vivemos hoje, a igreja, quando eu falo a igreja, eu falo num contexto geral, ela sofre tanto e apanha tanto? O senhor pode observar que as outras instituições, ninguém bate, ninguém fala mal, mas essa instituição igreja, ela apanha todo dia criticado, todo dia levanta alguém falando, todo dia alguém inventa uma história. No ponto de vista do senhor, por que a igreja é tão atacada nesse tempo que nós vivemos hoje? A igreja, ela desde o princípio, ela foi atacada, né? Nós representamos hoje a Jesus, né? Ou seja, nós somos embaixadores de Cristo na Terra. Como que Jesus morreu? Morreu foi na cruz e foi perseguido, né? Então nós, como representantes dele, passamos a ser perseguidos também. A igreja já começa a base de perseguição, porque traz uma doutrina que muita gente não queria que fosse pregada, né? Contra todos os nossos desejos, contra o pecado, né? Você vai falar hoje sobre o carnaval, né? Vamos dar esse exemplo aí, você vai apanhar, porque é uma paixão nacional, né? Então tem muitas coisas que nós não participamos. Aí tem as festas juninas, as festas de santos, né? Nós não participamos. Por que vocês não participam de uma coisa que a gente acha tão boa? E várias outras festas e movimentos que o crente ele não deve participar, né? Hoje nós temos várias dificuldades até dentro da própria escola. O professor Luiz, como professor,
sabe do que eu estou falando. E o crente ele precisa se posicionar diante de certas situações, né? Conversas indecentes, né? O crente não tem que participar. Bebedeiras, né? A gente também não participa. Então, isso vai incomodando as pessoas. A verdade é que a luz ela vai incomodar as trevas. Nós não queremos fazer isso, mas acabamos por incomodar, né? Porque a gente está ali como se fosse uma pedra no sapato. Poxa, vocês são contra o aborto, por quê? Se a moça sofreu lá um abuso e vocês... Porque a gente acredita que quem pode tirar a vida ou dar é Deus. Nós não temos essa autoridade, né? Então, se Deus deu a vida a determinada pessoa, é porque Deus quer que ela viva. Não é Ele que é o dono da vida? Mas muitas pessoas não acreditam dessa forma. Então, o crente, ele sofre perseguições porque ele prega aquilo que vai de encontro ao desejo da carne, do ser humano, né? Aquilo que ele gosta tanto, a gente é contra. Mas não é porque nós queremos incomodar, é porque a gente quer viver para Deus. A gente quer viver uma vida no Espírito, conforme a gente fala. Ou seja, longe das coisas que realmente Deus não se agrada. É isso. Não sei se eu respondi aquilo que você queria ouvir, mas é isso que eu... Do ponto de vista do senhor, pastor Luiz Carlos. Quando você fala que a igreja era tão perseguida, eu sempre coloco 2 parâmetros na perseguição da igreja. Primeiro, porque ela já nasceu perseguida, né? Ela já nasceu no Império Romano lá, quando ela nasceu lá, o Império Romano já falou, não dá certo esse negócio aqui. Ela já nasceu perseguida. É histórico nosso ser perseguidos. Eu sempre falo, se o cristão não foi perseguido nenhuma vez na vida, vai ser perseguido. Se não foi, vai ter a primeira vez. Se já foi, vai voltar a ser. Só que quando nós somos perseguidos por causa deste evangelho, a Bíblia Sagrada diz que é alegria. O problema é que nós, hoje, é só ser pastor local para saber. Primeiro porque a tua vida é um espelho, não é verdade? Está todo mundo sempre olhando a tua vida. E aí todo mundo pode errar, mas o pastor não pode errar. Só que daí nós hoje aumentamos algo, é que o pastor não é humano, sempre falo, o pastor não pode errar, a família do pastor não pode errar. Então a crítica já começa ali. E não é de fora. Quando eu falo para as pessoas que estão me ouvindo, elas vão me dar razão. Hoje nós temos lá, você postou um post lá, as pessoas, qualquer um que não precisa ser cristão, ele vai te julgar, e aí todo mundo que é cristão vai atrás. As redes sociais, hoje a gente percebe essa questão assim, que nós perdemos. Quando a gente fala da igreja primitiva, a gente fala que ela tomava todas as decisões baseadas na ação do Espírito Santo. Hoje nós começamos a criar técnicas, e quando a gente começou a criar técnicas para atrair gente, quando a gente começou a criar técnicas para segurar a gente na igreja, nós também nos tornamos vulneráveis, porque o Espírito Santo é que blinda a igreja. Nós percebemos uma coisa, que a igreja, quando é perseguida, ela cresce. Senão nós teríamos passado dos leões, do Coliseu. A igreja, quando ela é perseguida, ela cresce. Mas ela tem que crescer baseada na palavra. Ela tem que ser firmada na palavra. Ela tem que ter a unção do Espírito Santo. Tu falou antes, o que convence qualquer pessoa... vamos dar um exemplo de Paulo, né? Paulo queria matar todos os cristãos da época, e de repente ele cai do cavalo e se torna o maior defensor. Quantas pessoas que tu conhece que eram perseguidor da igreja e hoje são crentes, tementes ao Senhor? Mas a igreja não pode perder o papel dela. Quando o professor fala assim, a igreja, quantas pessoas tem muito hoje tem um movimento desigrejado, de gente que não gosta de igreja nenhuma, que eu tenho uma preocupação tremenda com isso, pega uma ovelha e deixa ela longe do aprisco, depende do que o lobo faz, né? Na hora o lobo pega ela. Então a igreja, ela tem que agregar, ela tem que cuidar mais. Então quando a gente fala dessas questões que nós somos perseguidos, é porque nós também muitas vezes acabamos esquecendo que a palavra de Deus nos dá total garantia para a gente passar as perseguições, mas passar dentro da palavra. Hoje muitas vezes você já percebeu que quando alguém nos persegue por causa da palavra, a gente entra até em depressão quase. Já percebeu que tem pastor que eu estou sendo perseguido, eu não sei o que fazer. Continua pregando a palavra. Está só pregando a palavra. Tu percebe que as pessoas hoje elas não querem mais ser perseguidas, porque está tão bom muitas vezes que as pessoas não querem mais nem ser perseguidas por causa do Evangelho. Quer dizer, e os apóstolos diziam, para nós é um prazer ser perseguido por causa do Evangelho, não é verdade? Hoje é o contrário. Hoje nós somos perseguidos dentro da igreja
por causa dos cargos humanos, fora da igreja, e ainda reclamamos. O problema é quando a gente é perseguido pelos agentes, que daí a gente sofre mais também, né? Que a gente fala até você, né? Você fala um assunto interessante aí, sobre os desigrejados e sobre redes sociais. A gente também não vê nem o povo fazer isso com o próprio povo, como o cristão, né, que se afasta da igreja, depois ele começa a perseguir. E aí o que acontece? Ele começa a te olhar e ver teus defeitos e colocar à exposição, porque ele quer dizer que ele está fora por causa de você. Prof, me perdoa que eu vou ter, já que você mexeu em algo. E vocês convivem no dia a dia. O problema muitas vezes do desigrejado, me perdoe se tem alguém que está me acompanhando, mas eu também não vou sair fora da palavra, é o meu dever falar a palavra. O problema do desigrejado, daquele que sai da tua igreja, é que ele só não sai da tua igreja, mas ele quer que a tua igreja seja destruída. É verdade. Isso tem não é verdade? Muito. As pessoas que estão acompanhando são isso. Ele não... Pastor, e todo desigrejado que você pode observar, todo aquele que fala mal da igreja, ele é desigrejado. É desigrejado. É desigrejado. A maioria dos canais ele é de desigrejado. escândalo, de fofoca, são desigrejados. Exato. Eles começam a perseguir. Esse assunto daria mais 2 programas, sabia? Eu acho tão interessante, porque é uma coisa que me incomoda. Eu tenho 52 anos de vida e a minha lembrança mais remota é a igreja. E aí eu desafio qualquer pessoa que está nos ouvindo começar, não porque a igreja só causa mal, a igreja só causa bem. Com certeza. Gente, eu vou dizer, a igreja socialmente, ela recupera muito mais que qualquer instituição para recuperar dependentes químicos. A igreja, e eu, olha, pastor, lógico, isso aqui nós vamos bem longe, eu sempre falo, a igreja torna visível a grande parte da população que é invisível. É invisível para governo, é invisível para sistema, a igreja torna visível. Sabe por quê? Porque o Joãozinho, ninguém que está lá caído na valeta, que não é nada, e as pessoas que estão me ouvindo, elas vão me dar razão nisso. Ele encontra lá um pastor de terninho listradinho, prega, salva, converte. Ele para de bater na família, violência familiar, quando fala, ele para de bater, ele vai para a igreja, ele começa a melhorar socialmente, ele muda de vida, ele arruma um trabalho, porque a rede da igreja arruma um trabalho, sabe disso? Testemunho, o camarada entra na igreja muitas vezes sem trabalho, endividado, aí a igreja cria uma rede que ninguém cria essa rede. Por isso que eu falo que a igreja é extremamente essencial. Nós temos provas vivas que a igreja entrou em comunidades violentas e ela parou de ser. Não sou eu que estou dizendo isso, são os dados que dizem isso. Por quê? Porque aquela parte da população invisível que ninguém dá bola, ela vai para a igreja, ela arruma trabalho, ele para de bater na mulher por causa do alcoolismo, ele se promove socialmente, amanhã depois ele está com o carrinho, ele melhora de vida e ele se torna um cidadão. Então a igreja, o papel dela quando ela faz isso, ela salva, mas além dela salvar a alma do indivíduo, ela transforma a casa, a família, o comércio ao redor. Aonde está a sua igreja? Ah, minha igreja está localizada num bairro perigoso, ela transforma o seu entorno. Então eu sempre falo, quando a gente fala desse grupo que graças a Deus começou a diminuir segundo o censo dos desigrejados, é porque nós olhamos, é extremamente necessário. E isso não sou eu que digo, isso são dados que mostram. Isso mesmo. Só tu pegar, digamos, essa população que governo nenhum cuida, quem que cuida? A igreja. Mas aí está Atos 2, né? O exemplo aí. É que as igrejas que cumprem isso que você está falando, a igreja deles, por exemplo, eles fazem, recolhem cestas básicas, doam cestas básicas. A missão da igreja é social. Só que esse projeto que que a igreja faz, esse projeto seria um projeto do governo fazer. É direito básico, é direito à alimentação. É direito de alimentação. Só que a gente pega o projeto e a gente faz para ajudar. Por que a gente faz, né? Eu sempre falo, não há espaço desocupado. Todo espaço está ocupado. Esse espaço aqui não está ocupado, esse outro espaço está tudo espaço. Não existe espaço desocupado. Essa é uma teoria, né? Quando um espaço fica vago ou outra coisa. A igreja está ocupando os espaços que o governo deveria fazer. O governo deveria fazer. É isso aí. Gente, eu agradeço a conversa de vocês, mas eu ainda sou professor. Eu tenho mais uma aula ainda, gente. É isso aí. Tem aula agora, né? Falta 5 minutos. 5 minutos. Professor
já vai Sim, para aula. já vou. Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos e também quero agradecer muito a Deus em primeiro lugar pela sua vida. Está em nossas orações a partir de hoje, mais uma vez, e agradecer que o senhor tem mais uma oportunidade, outra hora de vir aqui. Está convidado, tá? É só falar com o professor Lécio aí e pode vir. E vamos ter mais comentários. Também quero falar sobre a guerra que está acontecendo e que pode acontecer, aumentar mais, que isso está na Bíblia, né? Isso sim, e é geografia. Isso é geografia. Então, eu quero convidar o professor para estar junto conosco aí, tá bom? Muito obrigado, professor. Deus abençoe a sua vida, tá? Muito obrigado por tudo. Amém. Deus abençoe todos que estão nos acompanhando. Que Deus visite a casa e a família de cada um. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Boa aula, tá? Amém. Bom trabalho. Deus abençoe. Amém. Obrigado, professor. Então já quero deixar a oportunidade aqui para o pastor André, para que ele esteja falando um pouquinho, já que nós estávamos comentando sobre projeto, eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho sobre o projeto Resgatando Vidas da ADM, Assembleia de Deus, Mato Grosso do Sul, aqui em Francisco Beltrão. Enquanto isso, o professor Lécio vai estar organizando os nomes das pessoas que ficaram conosco até o momento para o sorteio do livro De Onde Você Veio? Princípios para a Libertação de Maldições. Um livro muito importante, um livro muito lindo, que eu também gostaria que tivesse mais um aí para mim ler esse livro. Eu comecei agora Estamos com bastante a pegar amor à leitura, professor. Aleluia. Tem uma Bíblia aí, mas esse grupo aí tem que aumentar aí pra gente sortear a Bíblia. Sim. Já mostrou a eles? Já tá aqui a Bíblia. Ó, tem que Quando aumentar. tiver 50 Na ouvintes na live, a gente vai sortear essa Bíblia aqui. Linda Bíblia. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, professor, por estar trazendo esses livros para a gente fazer um sorteio, para que esses livros entrem dentro do lar das pessoas, que elas venham ler e venham se desenvolver cada vez mais, professor. Muito obrigado. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Pastor André, sobre o projeto Resgatando Vidas da Assembleia de Deus. Meus irmãos, nós temos um projeto que foi desenvolvido pelo nosso pastor João Batista Cardoso, e esse projeto se chama Ceifeiros Internacional. E esse projeto ele visa as construções das igrejas que está sendo construída no país do Paraguai. Acredito eu, acho que mais de 10 igrejas está sendo construída no país do Paraguai. E todos os fundos que é arrecadado através desse projeto são investidos em construções. E como nós também aqui em Francisco Beltrão, em Beltrão, estamos construindo também a igreja. Então, ajuda nós a construir a igreja, toda a arrecadação que é arrecadada nesse projeto, tá? Então, você que quer ajudar, seja bem-vindo, entre em contato aí com a igreja ou com o presbítero e ele vai estar passando para você tudo certinho, tá bom? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma pergunta para fazer, pastor. Não seria uma pergunta, seria como que eu vou dizer? Tá, mas vamos lá. Um bate-papo. Seria um comentário. É isso. Mas para você que está ouvindo também, é bem interessante. Pastor, o senhor sabe por que o homem suja a gola aqui da camiseta aqui? Legal a pergunta. Por quê? Mas que pergunta é essa, rapaz? Ainda bem que eu sei que camisa preta não aparece a sujeira, mas a camisa branca aparece. E o senhor sabe por que não? Isso é sujeira. Falta de banho. Mas tudo tem um significado, professor. Por quê, pastor? Porque o homem é feito do barro. Olha aí, ó, viu? Falei que tinha um significado. Então você que está em casa aí, que é homem, que usa a camiseta, que usa a camisa, que suja a gola, não se preocupe, tá? Porque é Bíblia, gente. O homem é feito do barro, tá? Então por isso que ele suja.
20 horas e 30 minutos. Eu tô com a camisa branca lá que eu não quero nem mais usar, rapaz. Pelo amor de Deus. Estamos chegando ao final do programa. Não. Que pena, né, professor? Estamos chegando ao final do programa. Foi uma benção. Estamos aqui com o sorteio. Tem bastante gente aí pra sortear o livro? Tem... Agora, no momento, tem 5. Também quero agradecer aqui o meu sogro, o Valmor Luiz. Está assistindo nós aí. Um E já abraço, está no Valmor. sorteio. Faz horas já que ele está assistindo ali. Amém. E coloquei ele aqui no sorteio. Cristiano, um abraço. Deus abençoe. Então, através do Cristiano, nós estamos aqui. Chamei ele, estamos aí, graças a Deus. Venha fazer uma visita na nossa igreja. Sonimar, Deus abençoe, tá? Venha fazer mais uma visita na nossa igreja. E deixo o meu convite aqui a cada um de vocês. A nossa igreja se encontra ali na rua Teodoro Zanata 283. E em frente ao postinho de saúde. Você é nosso convidado especial. Na quarta, na sexta e aos domingos. Vamos fazer o sorteio do livro que o professor trouxe. Está aqui. Pastor André, pega um nome. E aonde que eles pegam o livro depois? Então, professor, aqui na rádio, ou se for alguém que a gente conhece, a gente vai estar com ele ali na igreja também, né? Tá. Ou através do nosso contato, o Facebook, pode chamar nós Mas, aí. O Márcio tá aí, ó, meu amigo de infância. Um abraço pro Márcio Amorim aí. Márcio, um abraço, meu amigo. Saudade de você, rapaz. Márcio, se você for sorteado, como é que vai fazer? Eu não sei como é que nós vamos entregar em Santa Catarina. O Márcio está lá em Santa Catarina. Como é que vai ser, Márcio? Nós estamos sorteando para o pessoal aqui de Beltrão. Ainda não estamos fazendo essas entregas, não. Daqui um pouco nós começamos a fazer online, né? Botou o nome dele aí? Não coloquei. O Márcio entrou agora. Dá um oi aí, Márcio. Cadê ele? Mas já tava no fim, né? 8h30, né? Tá aproveitando aí, né, Márcio? No final da live, Márcio. Tá. Estamos sorteando um livro aqui. Cadê? Deu oi lá embaixo. Deu oi aí ou saiu? Aí. Tá indo aí? Tá. Vai lá. Pastor André. Deixa eu pegar esse aqui, vamos ver. Ó. Márcio! Aí, professor. Como é que nós vamos entregar o livro? Ô, Márcio, aí não, Márcio. Que isso, cara? Tu foi sorteado com o livro. Não, ele falou, tu manda pela SEDEX. A ideia foi do senhor. Beltrão, desculpa aí, o livro vai pra Santa Catarina, pessoal. Nós vamos ter que dar um jeito. Era pra ele mesmo, né? Ô, rapaz, tu chegou agora. O Denner tá aí desde o começo da live, cara. Que isso, rapaz? Denner, quem mais tava desde o começo da live? Vamos sortear mais um livro, professor? Vamos sortear mais um, então. Vamos lá. Daqui de Beltrão. Vamos sortear pra Beltrão agora. Então, Geração professor... de Adoradores. Olha aí, ó. Mais um livro aí pra pessoal de Beltrão. Pega aí, professor. Tomara que seja teu sogro pra tu ganhar ponto com ele. Opa! Tomara. Vamos lá. Mari Miotti. Ixi, lá Florianópolis. Florianópolis, meu Deus do céu. Então as pessoas de fora ganharam hoje. Tá. Geração de adoradores. Aí é com a rádio agora, é o Mauro que... A responsabilidade o Mauro que vai resolver esse problema aí. Nós estamos arrumando confusão, isso sim, cara. César Brandi. Ali, ó, César Brandi. Ué, boa noite. Que hora que o pastor entrou? Esse é meu pastor. Agora. Ele entrou agora. Entrou agora também? Agora. Ô, pastor César, entrou no final da live. Nós estamos aí fazendo sorteio de livros aqui, pastor. Foi uma benção hoje. Dá teu jeito, o Márcio está falando lá. Ó. Ô, Márcio, ô, pastor, sorteamos o livro aqui. Quem ganhou o livro foi de Santa Catarina e de Florianópolis. A gente não tem como entregar esse livro, não. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que estudar esses casos aí. Deixa o endereço aí na live aí para ver o que a gente faz. Tá isso bom, mesmo. Pessoal? Deus abençoe a todos aí. Obrigado aí, pastor César. Pastor César, pastor da Igreja Avivamento Bíblico Francisco Beltrão. Né? Tá com cirurgia, se recuperando. Nós oramos na live por ele. Tá? Deus abençoe aí, pastor André. Manda um abraço pro nosso pastor. Pastor César, cadê? Saiu? Tá aí ainda. Tá aí. Um abraço, pastor César. Deus abençoe o senhor grandemente. Que o senhor venha se recuperar.
E eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo. Deus abençoe o senhor grandemente. O professor está conosco aqui, homem de Deus, homem sábio, e está nos ensinando aqui a cada dia que passa. Deus abençoe. Obrigado por o senhor liberar ele aqui para estar conosco aqui em nome do Senhor Jesus. Amém. Isso mesmo, pessoal. Então, estamos encerrando. Muito obrigado, professor Lécio. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, pastor André. Muito obrigado, Mauro, que está no sonoplasta ali nosso, na comunicação também. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo Ceifeiros Internacionais aqui na Web Rádio União Norte. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O professor Lécio está com a oportunidade da oração final. Amém. Então, pedir a Deus para abençoar todos aí, né, que estão participando da live. Eu fico feliz, né, com o pessoal que entrou, pastor César, Márcio, que são meus amigos particulares, e tem muita gente que são amigos de vocês também, né? E eu espero que esse bate-papo tenha ajudado a muitas pessoas a tirar muitas dúvidas, né? Nosso objetivo aqui é esse, crescimento no entendimento também, não só espiritual. E atendimento espiritual aí para as pessoas que estão com dificuldade, problemas familiares, né? A gente está dando essa oportunidade aí de vocês ouvirem a palavra de Deus que traz consolo. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por essas pessoas que participaram nessa noite dessa live, que o Senhor as acompanhe, que o Senhor dê uma noite de paz a elas, aqueles que estão doentes, que sejam recuperados, que sejam sanados, ó Deus, dá saúde, Senhor, a todos nós, ó Deus, porque Tu veio para isso, para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Renova nossas forças, abençoa essa rádio que abriu as portas para a Tua palavra, Senhor. Protege, ó Deus, a cada um desse programa, ó Senhor, e dessa rádio também, ó Deus, que sejam abençoados, que sejam prósperos, que sejam guardados, ó Deus, de todo mal, Senhor. Nos ajuda, Senhor, perdoa os nossos pecados, Tu sabes das nossas fraquezas, e Tu cuida de nós, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos dá uma noite de paz, ó Deus, de alegria, de renovo, Senhor, porque os dias estão sendo maus e nós precisamos da Tua presença para suportá-los, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, e nós dizemos Amém. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima.